Hebreus 12. Hebreus 12, a partir do versículo 1. Hebreus 12, a partir do versículo 1. Amém? Todos encontraram? Hebreus 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém? Vamos orar. Meu Deus, obrigado. Obrigado por este momento especial, por esta quarta-feira da fé. Meu Deus, como precisamos, ó Pai, renovar a nossa fé. Como precisamos, Senhor, nos fortalecer em Ti, através da Tua poderosa palavra, que é poder de Deus, para a nossa salvação e para a nossa condução em triunfo. Então, Senhor, olha para nós nesta noite. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que a Tua palavra, Senhor, produza em nós o efeito para o qual o Senhor a envia nesta noite. Entrego tudo a Ti e Te peço, fala com a gente, Pai, porque nós precisamos e desejamos Te ouvir. É isso que Te peço, Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós passamos por várias situações, e a maioria delas, se não todas, muito difíceis na nossa vida. Como minha esposa falou aqui, na hora de orar pelos pedidos de oração, e também, como disse esse cântico que nós estávamos ouvindo agora, ali, as coisas às vezes parecem assim, parecem impossíveis de se resolver nas nossas vidas. A maioria das situações que enfrentamos parece que vão se dificultando e vão piorando e vão muitas vezes se acumulando, e chega uma hora em que nós declaramos que não há mais o que fazer. E aí a vontade é de desistir de tudo, a vontade é de deixar tudo para trás. Quem de nós já não viveu um momento assim? E talvez alguém no nosso meio esteja vivendo um momento assim nessa noite. Parece que não vai dar, parece que não vai ser possível. Mas, meus queridos irmãos, nós não podemos esquecer que nós temos um Deus, diga amém. Um Deus que cuida de nós, um Deus que nos abençoa, um Deus que diz que nós não devemos desistir, um Deus que diz no texto que nós lemos que nós não devemos desanimar. Mas muitas vezes parece que essas coisas tomam uma força assombrosa, uma força que parece que nós não vamos ter como lidar com elas. E realmente, quando nós analisamos pela nossa vista, pela nossa capacidade, pela nossa condição, essa é a conclusão que nós chegamos. E às vezes a gente pensa assim, poxa, o que será que Deus vai pensar de mim? Eu sou um cristão, eu sou uma cristã, eu vou à casa de Deus, e o que será que Deus vai pensar de mim se eu pensar em desistir? Se eu pensar em voltar atrás? Se eu abrir mão dessa vitória que pode estar ali pertinho, que pode estar logo ali na frente, mas que eu não estou mais suportando caminhar até ela, o que será que Deus vai pensar de mim? E quando nós assim pensamos, a gente acha que Deus espera que nós sejamos super crentes. E por incrível que pareça, Deus não espera isso de nós. Se nós fôssemos super crente,
O que é que Deus estaria fazendo na nossa vida? Se nós fôssemos super crente, para que um Deus todo-poderoso cuidando de nós? Se nós fôssemos super crentes, para que um Deus a nos fortalecer? Se nós fôssemos super crentes, para que um Espírito Santo para nos conduzir em triunfo? Não precisaria, porque nós mesmos estaríamos em condições de dar conta dos problemas e das dificuldades da nossa vida. Se nós fôssemos super crentes, não haveria impossibilidade alguma para nós. Já parou para pensar nisso alguma vez? Não haveria nada que a gente não pudesse resolver. Seja o problema financeiro, a gente ia conseguir dar um jeito, a gente ia conseguir suprir as nossas necessidades, mesmo no meio do caos financeiro. Se fosse um problema de saúde, a gente ia conseguir resolver. Inclusive, essa semana eu estava fazendo algumas coisas lá na minha fazenda, ou seja, no meu quintal. O quintal da minha casa eu chamo de fazenda, porque às vezes o capim cresce e olha assim, meu Deus, quanto capim para eu capinar. Não é? Então, eu estava mexendo lá, ajeitando umas coisas lá, um pedacinho que o capim estava muito grande, eu fui tirar. Aí achei um pé de Ora por Nós. Gente, mas estava muito grande, tinha Ora por Nós para tudo que é canto. Segundo a minha esposa, foi até uma pessoa aqui da igreja que deu, não foi? A muda, não é? Aí, mas o pé de Ora por Nós estava enorme, tomou um monte de... E eu tinha arrancado um bocado e jogado fora, porque ele tem espinho. E eu achando que era espinheiro, eu falei, poxa, nasceu esse espinheiro aqui, aí estou arrancando o pé de Ora por Nós e estou jogando fora. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso, porque isso é remédio. Aí eu pensei, se nós fôssemos super crentes, era só de tomar uma Ora por Nós, para tudo bem que serve para um monte de coisa, mas aí a gente tomava para tudo e não ficava doente nunca. Não precisava de remédio, não precisava de médico, não precisava de nada, se nós fôssemos super crentes. Mas nós não somos super. Super é Deus, diga glória a Deus. Ele é o super Deus. Por que ele é o super Deus? Porque ele pode todas as coisas e para ele não há impossibilidade alguma. E por incrível que pareça, a gente fica frustrado, fica triste quando a gente pensa em desistir e a gente pensa, Deus não está satisfeito com isso, Deus não está me reprovando. Não, quando você pensa em desistir, pensa que não aguenta mais, aí é que Deus gosta, porque aí é que Ele vai agir poderosamente na nossa vida, porque a gente reconheceu que para a gente, pela nossa força, não dá mais. Agora só na força de Deus. Ele queria que a gente andasse na força dele o tempo todo, mas a gente não anda. A gente não consegue andar na força de Deus o tempo todo. E quando a gente diz não dá, aí Ele diz, agora é comigo. Agora Ele vai ver quem eu sou. Agora Ele vai ver o que eu sou capaz de fazer. E às vezes a gente não entende, porque muitas vezes a gente vai até ao extremo, lutando, tentando, batalhando, insistindo, e não está dando. E Deus está só olhando a gente. E a gente acha que Deus abandonou. Não, Ele está esperando a hora que você perceber que só Ele pode resolver aquela situação para você. Porque chegou a um ponto que muita gente diz para você, isso aí só é um milagre. Aí Deus fala, pois é, milagre é comigo. Deus espera a gente reconhecer, e às vezes a gente demora a reconhecer que só Deus pode fazer. E Ele está o tempo inteiro com a gente, querendo fazer, querendo resolver, querendo entrar em ação, querendo abençoar. E a gente muitas vezes não entende isso. Então o que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer? O que está ao nosso alcance fazer? Primeira coisa que a gente vê nesse texto tão simples de Hebreus. Se você percebeu aqui, no primeiro versículo aqui do capítulo 12 que nós lemos, diz, portanto também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. Olha aí. Sabe o que a gente tem que fazer? Olhar para essa nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Pessoas que foram abençoadas por Deus, pessoas que receberam os milagres de Deus, pessoas que viveram o sobrenatural de Deus. E aí a gente olha para a Bíblia e vê um monte. Inclusive aí mesmo, nessa carta aos Hebreus, cita um monte de gente, um monte de personagens bíblicas que foram abençoados e viveram seus milagres. E a gente diz, glória a Deus, que legal. Mas sabe o que a gente esquece? Que do nosso lado, às vezes, tem alguém que viveu um grande milagre,
um irmão nosso, às vezes nem é da nossa igreja, um irmão de outra igreja, que a gente já conversou e já contou para a gente uma grande bênção, já contou um grande milagre, aí parece que entra por aqui, sai por aqui, e aí a gente esquece de lembrar que é o mesmo Deus que abençoou aquela irmãzinha, que abençoou aquele irmãozinho, é o mesmo Deus da gente. Você entende? E Ele quer fazer isso na vida de todo mundo. Isso não é uma exclusividade de um ou outro. Isso está à disposição. Os milagres de Deus, as soluções de Deus, as bênçãos de Deus, está ao alcance de todos nós. Olha para essas pessoas, olha para os personagens da Bíblia, olha para as pessoas que você conhece, para os irmãos da sua igreja, para os irmãos de outra igreja, que de vez em quando aparece alguém contando uma coisa maravilhosa, um grande milagre que Deus fez, e a gente esquece. Aquilo ali é para nos fortalecer. O testemunho das pessoas, sejam eles expressos publicamente em cima de um altar ou não, é motivo de força para nós. Foi o meu Deus que fez. A gente fala, é o Deus dela, fez o Deus dela é o seu Deus. Só existe um Deus, ouça, ó Israel, eu sou o único e verdadeiro Deus, diz o Senhor, não há outro Deus além de mim, diz o Senhor dos exércitos. Você entende? Então o mesmo Deus que fez lá, fez cá, pode fazer aqui, o mesmo Deus que fez o milagre na vida de Abraão, pode fazer na minha vida. O mesmo Deus que fez milagre na vida de Moisés, pode fazer na minha vida. O mesmo Deus que fez milagre na vida de José, pode fazer na minha. Na vida de Ana, que minha esposa citou aqui, pode fazer na minha. Parece que às vezes a gente esquece de associar que nós somos parte desse povo. Nós não somos outro povo, nós só vivemos em outro tempo. Se nós vivêssemos naquele tempo, eu gosto de dizer isso, nós estaríamos lá desfrutando daquilo tudo que Jesus fez quando andou entre nós. A diferença é que nós estamos aqui, mas Ele continua no meio de nós. Diga glória a Deus. Ele não mudou, Ele não nos abandonou. Ele disse, eis que eu estou com vocês todos os dias. Eu nunca vos deixarei e nunca vos abandonarei. Tem um monte de testemunha disso no nosso meio. Eu estava passando por isso, Jesus fez um milagre e mudou a minha situação. Ele me curou, Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me endireitou, Ele fez isso na minha família, Ele salvou meu casamento, Ele restaurou meu filho, Ele abençoou o meu emprego, o meu trabalho, abriu uma porta para mim. Ele não mudou, Ele continua com a gente, e as pessoas continuam recebendo, continuam sendo abençoadas. E nós também, quantas bênçãos nós já recebemos, quantas bênçãos você já recebeu, quantas bênçãos eu já recebi, e a gente se esquece disso, a gente só olha para o momento presente. E a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Sabe o que te traz esperança? O poder do Deus a quem você serve, os milagres que Ele operou, opera e vai continuar operando até aquele grande dia. Na sua vida e na vida de quem crer, na vida de quem acreditar, na vida de quem tomar posse, na vida de quem declarar, eu quero, é para mim. Você entende? Você faz parte, por incrível que pareça, dessa nuvem de testemunhos, você está incluído nessas nuvens. Você é um exemplo de bênção na sua vida. Só você pensar em você sem Cristo, como é que você seria? Como é que você estaria? Por que será que você estaria passando? Pois é, meus irmãos, a gente não pode esquecer, às vezes no meio de uma luta, tudo bem, de vez em quando a gente murmura, nós ainda somos humanos, mas a ficha vai ter uma hora que vai cair, e você vai perceber que você não precisa murmurar, porque se você parar e pensar, tem muita gente por aí, passando por coisa muito pior do que as coisas que a gente passa. Outro dia eu perguntei aqui, acho que foi semana passada, quem aqui está dormindo na rua, dormindo no relento? Quem aqui está passando fome, não almoçou hoje, não tomou café? Quem aqui dormiu e não acordou? Nenhum de nós, estamos aí. Então, a gente precisa ter cuidado com as declarações que a gente faz. Eu também estou nesse time, eu também murmuro, eu sou igualzinho a você. Tem hora que eu murmuro, tem hora que eu começo a desanimar, tem hora que eu reclamo, mas a ficha depois tem que cair. Não, peraí, esse não sou eu.
Eu sou abençoado, eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o meu bem porque eu amo a Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Então eu fico com o que a Bíblia diz, eu não vou ficar com o que o mundo diz. Eu não vou ficar com o que o inimigo diz. Não, você não vai conseguir, você não é nada. Eu sou assim, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Sou mais que vencedor, sim. Ah, mas e essa dor aí? Sou mais que vencedor, apesar da dor. Até rimou, né? E esse negócio aí? Não, eu sou mais que vencedor, eu posso tudo sim. Posso suportar isso aí, ó. Posso suportar tudo que vier, porque o meu Deus me fortalece e Ele está comigo. E Ele diz para mim, a minha graça te basta. E na graça de Deus vem muita bênção, muita força, muita glória e muito poder. Você pode aplaudir o nome dEle, porque essa graça foi derramada sobre a tua vida. Aleluia! Glória a Deus. E você é essa testemunha. Quando as pessoas olham para você, é isso que elas estão vendo. Quando seus parentes olham para você, é isso que eles estão vendo. Quando seus amigos olham para você, é isso que eles estão vendo. Você não imagina como eles queriam ser como você é. Você não imagina como eles gostariam de estar no seu lugar. Glória a Deus. Você carrega a paz que ultrapassa todo entendimento. Quem olha para a gente acha que a gente não tem luta, não tem dificuldade. Porque vê você às vezes tão tranquilo, né? Muitas vezes ele vê você tão assim, sabe, sereno, pensa aquilo é que é vida, mas não sabe o que você passa. Mas você tem alguém com você que é muito mais poderoso do que o teu problema, alguém que é muito mais poderoso do que a doença, do que a dor, do que a dívida, do que a dificuldade, do que o pranto, do que a angústia, do que a amargura. Ele é poderoso para acabar com tudo isso em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Ele mais uma vez. Você é testemunha disso. Glória a Deus. Segunda coisa que a gente precisa fazer para se livrar dessas situações complicadas, a gente precisa deixar de lado os embaraços. A gente canta um louvor aqui que diz assim, ó: o inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Ele usa os embaraços para criar os laços. Você entende? É o que diz o versículo aqui, volta lá, ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Olha aí. Todo o peso, o que é esse peso? Os embaraços que o pecado traz. E ele usa isso para nos envergonhar. Mas isso só vai acontecer se nós quisermos. Uma outra versão diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então veja bem, certas situações, meus queridos irmãos, que na verdade não são necessárias, situações que nos desgastam, situações que tomam o nosso tempo e trazem aborrecimento para nós, essas coisas devem ser evitadas por nós. A Bíblia chega a dizer assim, ó, em relação a isso: no que depender de vocês, tenham paz com todos. Olha aí. Então tem tanta situação embaraçosa que às vezes a gente não evita, tanta situação que vem de falácia, que vem de palavras ditas fora de hora, de palavras mal colocadas, de palavras mal interpretadas, e às vezes a gente guarda certas coisas, certas situações, certas palavras que trazem sentimentos danosos, que geram mágoa no nosso coração, geram sentimentos ruins. Como é que eu sei que o sentimento é ruim? Aquele sentimento que me faz ficar remoendo, ficar pensando nele o tempo todo. Toda vez que eu penso, eu fico angustiado, eu fico triste. Você entende? Essas coisas, na verdade, não são necessárias para nós. Nós temos coisas muito mais importantes. A Bíblia diz assim, temos que levar cativo. O que é levar cativo? Um cativo é um preso, não é verdade? Então, a Bíblia diz, nós temos que levar cativo todo o pensamento que se exalte acima da palavra de Deus. Então, aqueles pensamentos das coisas que me disseram, ou das coisas que eu disse desnecessariamente, começou a remoer, começou a me incomodar, começou a me fazer mal, está preso em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Antigamente se usava muito essa expressão. Hoje eu não vejo mais quase ninguém dizer isso. Está amarrado, deve achar que é cafona, né? É igual aquele outro jargão, sangue de Jesus tem poder. Eu não vejo mais quase ninguém dizer isso. É uma verdade tremenda. Sangue de Jesus tem poder ou não tem? Foi o sangue que te salvou.
E quando você amarra no nome de Jesus, fica amarrado ou não fica? Então você tem que dizer para esse pensamento, está amarrado em nome de Jesus, ele vai ficar paralisado. E aí você começa a ocupar sua mente com o que a palavra diz. A palavra diz que eu tenho que perdoar, a palavra diz que eu tenho que amar, a palavra diz que eu não posso ficar remoendo essas coisas. A palavra diz que eu tenho que trazer à minha memória o que pode me dar esperança, o que me dá esperança é a palavra de Deus. O que me dá esperança é a promessa de Deus. O que me dá esperança é a bênção de Deus. Quando eu faço isso, eu estou bloqueando essas coisas que são desnecessárias. Você entende? E eu estou me livrando, eu estou anulando, está anulado em nome de Jesus. Aquela palavra que foi mal colocada para você, que te feriu, que te machucou, eu anulo essa palavra em nome de Jesus. Quando você faz isso, você está se livrando de embaraços, está se livrando de pecar. O que Jeremias disse? Como é que ele falou mesmo? Prendi as tuas palavras no meu coração, guardei as tuas palavras no meu coração, para mim não pecar contra ti. Olha aí, porque aí quando eu começo a me envolver nos embaraços, nos emaranhados da vida que são gerados por situações e palavras que são faladas, o que acontece? Eu me esqueço de guardar o que eu realmente devo guardar, do que realmente deve ocupar minha mente e meu coração, que é aquilo que Deus fala sobre aquela situação. Ele diz que eu vou vencer, porque Ele já venceu para mim. Quando é que eu vou vencer? Quando eu creio e me apossar, porque a vitória já foi conquistada. Mas aí quando eu estou nesses embaraços, eu vou ficar remoendo esses embaraços o tempo todo. Mas aquilo que ela falou está me doendo, aquilo que ele disse me machucou, aquilo que me fez vai ver só. Olha aí, já contaminou tudo. A vingança pertence ao Senhor. Quando eu digo ela vai ver só, ele vai ver só, o que eu estou dizendo? Eu me vingarei. E a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Olha aí, você está entendendo? O que a Bíblia diz? Que eu não tenho que pagar mal por mal. Olha aí, viu como é que eu caio nos embaraços desnecessariamente? É só lembrar das coisas que Deus disse. Livrando-vos dos embaraços, olha aí, é o que o texto diz, desembaraçando-nos de todo o peso, tudo aquilo que traz peso para você, que saia em nome de Jesus, se livra disso, porque isso é laço para a sua vida. Olha aí, se livra disso, se livra do pecado, corre com perseverança aquilo que está proposto para você, porque Deus planejou tudo para a sua vida, e se você seguir o plano de Deus, o resultado é vitória. Diga aleluia, glória a Deus. Então se livra dessas situações. O pecado é o principal obstáculo entre as nossas vidas e o poder de Deus, e o Filho te libertou, então você é livre, você não tem mais obrigação com o pecado, você não é mais obrigado a pecar. Diga amém. Porque Jesus te libertou das amarras do pecado. Você é livre para viver os milagres de Jesus na sua vida. Diga eu creio. Agora diga eu quero. Agora diga eu me aproprio dos milagres de Jesus na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Sai em nome de Jesus todo o mal da sua vida, em nome de Jesus. Aplauda Ele mais uma vez. Glória a Deus. Jesus te libertou das cadeias do pecado e da maldade. Glória a Deus. Mais uma coisa que você tem que compreender: você não é dos que desistem. Diga, eu não sou dos que desistem. Então eu vou continuar. Eu preciso continuar. O texto diz: livremos de todo o pecado, de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para o problema? Para a dificuldade? Não, olhando para Jesus. De que maneira? Firmemente, ou seja, não tirando os olhos de Jesus, porque Ele encheu meu coração de fé e Ele consumou essa fé, ou seja, confirmou essa fé na cruz do Calvário. Tudo que Ele consumou na sua vida foi lá na cruz. Você entende? Até a sua fé foi consumada lá.
Olha que coisa maravilhosa. Para quê? Para que você possa olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. E esse alguém é Jesus. Meus irmãos, todo o nosso sofrimento Jesus levou sobre ele naquela cruz. Ele sofreu em nosso lugar. Às vezes a gente pensa, porque Jesus não sabe o que eu estou passando. Você que pensa. Além dele ver, ele sabe, porque ele sentiu isso e ele levou isso sobre ele. A sua dor, o seu sofrimento foi colocado sobre ele e ele levou. Ele sentiu a sua dor e levou sobre ele, para te livrar dela. Você entende? A dor da sua alma, a dor da sua mente, a dor do seu corpo, ele levou tudo sobre ele. E ele sabe o que é sofrer. Será que nós suportaríamos sentir a dor que Jesus sentiu em nosso lugar? A resposta é não. E ele não parou, ele não desistiu. Apesar da morte vergonhosa que ele sabia que ia morrer, ele não desistiu. Apesar do sofrimento da cruz que ele ia passar, ele não desistiu. Então, apesar do sofrimento que a gente passa, a gente precisa ter a certeza de fé. E na certeza de fé vem a certeza de vitória. Nós não perdemos nada, não estamos perdendo nada, pelo contrário, nós estamos ganhando. Nós estamos vencendo, e vencemos a cada dia, de glória em glória, de fé em fé, nós vamos tomando posse da nossa vitória. A gente não pode desistir, mesmo que a vontade venha, mesmo que o desânimo tente abater, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que vão em frente, porque nós não estamos sozinhos. Você e Jesus, maioria absoluta, ninguém vai poder te deter. Então não desanime, não desista, por causa das situações, por causa das complicações. A hora que você não estiver aguentando mais, Jesus vai te pegar no colo. Você entende? Quem conhece aquela ilustração das pisadas na areia, das pegadas na areia? Você percebeu que teve um momento que as pisadas da pessoa sumiram? Pois é, porque ela não estava mais com os pés no chão, ela estava no colo de Jesus. Você entende? É isso que ele faz com você também. Quem aqui já se sentiu no colo de Jesus? Quem aqui já se sentiu com a cabeça reclinada no ombro de Jesus? Quem aqui já sentiu a poderosa mão de Jesus sobre a sua vida? Você entende? Esse é você, essa é a igreja, esse é o povo de Deus. Mas a gente precisa acreditar, a gente precisa se apoderar para que a gente possa viver isso. Você entende? Ame a Jesus, creia em Jesus, dependa de Jesus, confia em Jesus, e você vai ver os milagres acontecerem na sua vida. Você crê nisso? Então aplauda ele, fique de pé. Glória a Deus.